Eu sou o Ariel, seja bem-vindo ao meu despretensioso canal do YouTube. Aqui eu vou compartilhar com vocês uma lista de leituras que eu tenho. Elas são leituras que estavam paradas na minha estante há um tempão, né? Livros que alguns eu comprei, alguns não comprei e nunca li. Então o que eu fiz foi ordenar todos eles segundo algum critério, né? E eu resolvi começar pelos livros de história. Minha intenção é até o fim do ano conseguir ler todos, então talvez um vídeo semanal eu consiga trazer aqui com uma review completa desses livros. Hoje, pela primeira vez, eu vos trago uma coisa meio inédita no YouTube, eu imagino, que é o livro Projeto Euro-Brasileiro, Master of College. Isso é editora? Não, parece que é uma coleção de uma enciclopédia. E esse aqui é o volume 11º, ou seja, o 11, né? O volume de número 11. Ariel, você está ficando maluco porque você está trazendo um livro para nós que é o capítulo 11, volume 11 de uma enciclopédia. Bom, talvez sim, talvez eu esteja ficando maluco, mas não acho que seja por isso exatamente. Esse aqui é um livro que me surpreendeu, porque ele é bom. A escrita dele é muito erudita. Faz você se sentir bem no período, talvez, em que ele foi escrito. Porque ele foi escrito, talvez, nos anos 80. Dá a entender isso. Por quê? Bom, vou explicar mais ou menos como ele funciona e já chego na resposta para essa pergunta. O livro, ele começa no período do descobrimento do Brasil. E ele vai até o Brasil nos dias de hoje. De hoje, que eu digo porque não é dias de hoje porra nenhuma, tá? É 1980 e poucos, tipo, sei lá, 1979, na verdade. Que era quando estava terminando a ditadura militar. E você reparou que eu falei o Brasil nos dias de hoje, ou seja, antigamente. E a linguagem dele é muito bonita, né? Deixa eu ler um trecho, só para exemplificar. Aqui, sobre a Inconfidência Mineira. O desenvolvimento da colônia, a divulgação das ideias dos filósofos franceses, a independência das colônias inglesas da América do Norte, estimularam entre nós as aspirações de autonomia e de liberdade. Eu li um trecho bem fraco. Tá. Esse livro tem passagens muito bonitas. A escrita, ela te prende por mais que seja uma enciclopédia. Então, assim, uma review, uma nota justa que eu possa dar, já para introduzir ele e dizer se é bom ou não, eu diria que no mínimo 7,5 de 10 ele recebe escala. Parabéns, Projeto Euro-Brasileiro. Eu sei que provavelmente os autores dessa enciclopédia talvez não estejam mais entre nós, mas eu espero que seja um bom lugar, onde quer que seja. E agora, sobre a review que eu tenho a fazer para ele. Eu não pensei muito nisso, na verdade. Eu gostei do livro. O livro que eu li do começo ao fim. E é muito interessante quando você estuda história, entender que na verdade ela não muda muito, né? O que muda é que vai se descobrindo algumas coisas com o decorrer do tempo. Mas o principal é o seguinte, aqui ele romantiza um pouco alguns personagens. E eu achei um pouco curioso isso, porque por mais que seja uma enciclopédia, ele tenta narrar os fatos de uma forma que te prenda de alguma forma. Então, tipo assim, ele conta a história do Pedro Álvares Cabral. Ele diz que era um homem de altos dotes diplomáticos, de muito estudo, um nobre que foi enviado para a Índia, na verdade, para agir como um diplomata. Mas por razões desconhecidas ele se aventurou dobrando algum cabo, que eu não lembro agora o nome, e ele se afastou um pouco para oeste, contrariando a rota que Vasco da Gama havia ensinado. Então, tipo assim, ele usa umas palavras meio lúdicas, ele conta uma história de vida pessoal. Eu acho que isso prende bastante o leitor, é uma coisa bem boa. Nunca tinha lido uma enciclopédia na vida, mas eu não sei se a forma mais correta de mostrar os fatos em uma enciclopédia seja através de uma história linear. Tem alguns problemas nisso. Por exemplo, a gente sabe que a escravidão no Brasil foi uma coisa terrível. A gente sabe que o aprisionamento de índios que os bandeirantes faziam durante as incursões era uma coisa também descabida e assim amedrontadora. Então, por exemplo, eu esqueci de mencionar uma coisa. O livro é dividido entre primeiro história do Brasil e segundo personalidades históricas do mundo. E entre essas tem brasileiros. Então, assim, a partir da segunda metade dele começa a contar a história de alguns bandeirantes brasileiros. Tipo Raposo Tavares. Teve aquele outro cara, eu já esqueci o nome dele. Eu li hoje isso, tá? Eu esqueci. Mas enfim, o Raposo Tavares, ele conta da seguinte maneira, tá? Essa enciclopédia voltou da sua expedição trazendo muitos nativos para trabalhar nas fazendas. Ok, isso dá a entender que ele foi lá e trouxe emprego para os nativos, né? Não é essa a ideia que veio na tua cabeça? Garanto que sim. Mas a gente sabe que não era isso que os bandeirantes faziam. Os bandeirantes, na verdade, eles buscavam índios para captura e escravização. Nada além. Inclusive pilhando e destruindo missões jesuíticas. Então, assim, se eu puder apontar algum problema nesse livro, é essa suavização dos acontecimentos que ele volta e meia faz. Esse livro aqui também é um livro que
claramente está dialogando com o público cristão. Isso faz algum sentido para a época desse livro aqui, porque afinal de contas, nos anos 80, o Brasil era um país muito religioso, muito mais do que hoje é, e entre a população, a maior parte era católica já, certo? Então, assim, se identificava que esse livro aqui provavelmente é de um autor católico, não diz o nome dele aqui, não diz o nome, pelo menos, o primeiro nome dele não é dito, né? Diz aqui texto história, Dr. Souza Diniz. Procurei sobre esse indivíduo aqui, não encontrei nada sobre esse Dr. Souza Diniz, não é exatamente um historiador. Então, assim, não sei quem é, talvez seja católico, e provavelmente é, porque ele fica dizendo coisas do tipo assim, nossa religião, o negro trazido escravo aderiu à nossa religião. Enfim, ele fala isso como se todo brasileiro fosse um católico. E, novamente, à luz do seu contexto, à luz da época em que esse livro foi escrito, claramente isso faz algum sentido. Mas hoje em dia é uma coisa meio polêmica, meio controversa, tu colocar numa enciclopédia nossa religião, como se fosse uma coisa unânime, sendo que nunca foi, honestamente. Mas é isso. Em linhas gerais, esse aqui é um ótimo livro se você quiser aprender sobre a história do Brasil. Ele pega uma didática bem legal, tem esses pontos fracos que eu mencionei. Minhas impressões com ele, assim, você vai precisar de eu vou falar tu, eu sou gaúcho, entendeu? Tipo, tu vai precisar ter um vocabulário um pouco mais apurado, mais rico, entender umas mesóclises, umas coisas assim, não? Tipo um seloia, sei lá se eu falei certo porque eu também não sou muito bom em português, mas sei lá, falar-lhe-ei, uma coisa assim, tu vai ter que entender, porque esse livro aqui tem uma escrita meio pesadinha. Mas assim, é tudo muito bonito, que é o grande ponto desse livro, por isso que eu gostei, que ele é poético, basicamente. Deixa eu ver se eu encontro algum trecho bonito. Assumindo o Marechal Floriano Peixoto o poder, a luta política não se acalmou, muito ao contrário, se tornou mais exacerbada. A principal questão era a seguinte: a Constituição dispunha que se o presidente deixasse o cargo não tendo completado ainda 2 anos de governo, Deodoro não completara um ano de governo como presidente eleito, o vice-presidente assumiria o governo e determinaria fossem realizadas novas eleições. Mas Floriano pretendia, como o primeiro vice-presidente eleito pela Constituinte, completar o tempo que lhe faltava Deodoro. É um livro muito bem escrito, sabe? Inegavelmente uma linguagem muito bonita. Então, essa é a minha review. Eu acho que você não vai encontrar facilmente para comprar um livro assim. Esse aqui é o capítulo 11 dele, né? O volume 11, melhor dizendo. Mas no Mercado Livre eu pesquisei e custa tipo R$18 um volume único dele. E tá, isso aqui não é uma recomendação de compra de livro não, tá? Porque, enfim, os livros que eu tô trazendo nesse canal raramente vão ser livros comercializáveis facilmente. São livros totalmente aleatórios, que eu vou fazer minha crítica positiva ou negativa, mas sempre construtiva. Então tá, é isso. Um abraço, fiquem com Deus e vocês acreditarem em Deus, claro. Eu pessoalmente não acredito, mas fiquem bem, fiquem na paz. E é isso. Eu não vou pedir pra vocês se inscreverem nesse canal e nem dar joinha no vídeo. Perdoe o latido de cachorro também, ok? Um abraço e até a próxima.